Mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães. Agora não é para falar mais de Copa do Mundo nada. Copa do Mundo já está no finalzinho. Vou ser bem sincero, já encheu o Pacoval, já. O Brasil já está fora, não quero mais falar de Copa, ainda falta aí 4 jogos aí, 2 das semifinais e 2 da disputa de terceiro lugar e primeiro lugar, mas já encheu o Pacoval. Sou bem honesto, eu gosto de futebol, gosto, mas o Brasil saiu, tu fica meio desanimado, mas vamos falar do que anima e o que é a fonte aqui do Resenha com Magalhães. O futebol brasileiro, apesar de muitos amigos acharem o futebol brasileiro um M, é tudo ruim, aqui nada presta, tudo só presta na Europa. Tudo da Europa é o melhor do mundo. No Brasil, nada presta. O melhor campeonato do mundo é inglês. Quantos títulos tem a Inglaterra? Há quantos anos a Inglaterra não ganha um título mundial? Só tem um. Quantos anos? Pois o Brasil, com toda essa zona, tem 5. Então, poxa, o campeonato espanhol. Quantos títulos tem a Espanha? Vamos lá. Então, cada um no seu pensamento, mas é só uma pergunta, é simplesmente uma pergunta. Mas como aqui tem tem algumas pessoas, um monte de gente, que acha que tudo aqui no Brasil não presta, sem problema nenhum, continuo adorando os clubes brasileiros. Os clubes brasileiros têm defeitos? Tem um monte de defeito. Os clubes europeus têm acertos? Tem. Principalmente administrativos. Principalmente administrativos. As pessoas têm que separar um pouco o futebol do administrativo. O administrativo nos clubes europeus, na grande maioria, são profissionais. Aqui é amador. Você não pode comparar. Os estádios estão sempre cheios. Os estádios estão sempre cheios porque eles têm sócios torcedores há anos. O Brasil está começando agora. O Palmeiras está começando a ter lucro com isso, que o estádio dele está sempre ficando cheio. Por quê? Com vendas antecipadas. Lá, para quem não sabe, eles têm um carnê onde tem ingresso de todos os jogos do seu time durante aquele período. Então o cara já compra, o cara que é sócio, já compra todos os bilhetes. Todos os bilhetes. Aqui o calendário é uma zona. Então não é questão só do clube. A gente não pode falar de futebol. Futebol brasileiro é um M. Pô, não é, bicho. Não é, senão não teria 5 títulos mundiais. Não teria. Não teria. Nego exalta campeonato português, campeonato inglês. Pô, campeonato inglês da Inglaterra só tem um título. Um título só. E ponto. Se fosse tão forte assim, estaria disputando sempre os mundiais. E não tá. A Inglaterra há muito tempo que não chega nem na semifinal. Pô, mas a gente não pode menosprezar. É lógico que tem muita coisa boa na Europa. Agora, bola no pé, dentro de campo, mesmo o Brasil fora da Copa, eu sou mais o Brasil. Sou mais o Brasil. O Brasil tem mais habilidade. Tem que aprender taticamente, o Brasil tem que melhorar taticamente. Em quê? Na minha opinião, em quê? Na compreensão tática do jogador. O jogador brasileiro é indisciplinado taticamente. Tem que disciplinar. Ponto. Agora, falar. Campeonato Brasileiro. É por isso que o Campeonato Brasileiro não vai pra frente, é por isso que o Brasil não ganha nada. Pô, cara, o Brasil tá sempre o clube brasileiro ganhando aí uma Libertadores. O São Paulo não ganhou título mundial. O Inter não ganhou título mundial. O Corinthians, último, não ganhou título mundial em cima do Chelsea. Mas o Grêmio foi lá e perdeu pro Real Madrid. Pô, o Real Madrid, a Champions League, ganhou as últimas todas, pô. Acho que ganhou as 4 últimas, só teve nesse meio o Barcelona, que é um time espanhol. O time inglês não tá ganhando nada. O time português não tá ganhando nada. A Alemanha foi a última campeã mundial. Qual foi o título de expressão de um time alemão? Ganhou o quê? A Liga Europa, que é
como se fosse a nova Sul-Americana aqui, ganhou a Champions League. Não, acho que ganhou, se não tiver enganado, um clube inglês ganhou, acho que a Liga Europa, só. Porque o restante só deu Real Madrid, Valência, Barcelona. Pô, então, Europa não, são alguns clubes. Isso é minha opinião, mas cada um com a sua. Mas o importante é falar aqui dos clubes do Brasil, que está voltando. Semana que vem começa o campeonato e o couro está comendo. E o nosso canal é para falar dos clubes do Rio de Janeiro. Então vamos dar um apanhadão geral aqui para falar aqui dos clubes do Rio de Janeiro, algumas notícias. Então vamos lá, vamos começar pelo Botafogo. Bom, Botafogo, a principal notícia é fora de campo. O presidente avisou que o Botafogo não tem dinheiro. O Leandro Carvalho foi emprestado para o Ceará. O novo treinador Paquetá está começando a mudar lá o Botafogo, a cara do Botafogo, dando chance para outros jogadores. Colocou o Botafogo um pouco mais ofensivo. Está mudando ali um pouco o jeito do Botafogo jogar. Só que em relação à contratação, nada. O Botafogo está precisando vender. O Botafogo precisa vender jogadores para suprir a folha. Parece que tem lá já um atraso de pagamento. Tá? Então o Botafogo contratar, sinceramente, é difícil. O Botafogo fez alguns amistosos, fez acho que 2 amistosos, perdeu acho que um amistoso para o Audax e ganhou o outro contra o Bangu, goleou. Mas o Botafogo, depois dessa parada, vai iniciar exatamente do mesmo jeito que terminou. A diferença é o treinador que está entrando, o outro treinador, o Paquetá, teremos uma filosofia de jogo provavelmente diferente, mas contratação não tem, é mais fácil sair. Tentaram vender o Igor Rabelo de qualquer maneira, ele recusou, que ele não ia para qualquer lugar, ele tem futebol para jogar num campeonatozinho mais viável, com nível técnico melhor, para ir lá para Conchinchina, para onde ele ia lá, e sei lá, lá para o lado da Rússia, Chechênia, ia lá por lado de lá, para ir para aquele campeonato lá é melhor ficar aqui. E ele pensou certo, a meu ver. Ele é daqueles que pensam que nem tudo na Europa é perfeito. Tem gente que tudo na Europa é perfeito. Ele é daqueles que, pô, para ir para esse ponto da Europa, eu fico no Brasil, porque o campeonato é mais forte. Para mim ele pensou certo. Tem gente que ia discordar dele. Não, tem que ir para a Europa. A Europa tudo é melhor do que o nosso. Na minha opinião não é. Mas é um ponto de vista meu. E também não estou ficando falando gracinha com os amigos que acham que a Europa é tudo melhor. Não é. Eu tenho um monte de amigo que odeia o Brasil, que se pudesse estava morando nos Estados Unidos, que não é na Europa, eu sei, tá? Mas estaria nos Estados Unidos. Tem outros colegas que, pô, cara, eu queria ir para a Europa pra... Pô, legal, cara. Não tô. Eu só coloco a minha opinião. Só coloco a minha opinião. E a gente está falando aqui de futebol. A gente não está falando de política, de economia, não é nada disso. É de futebol. Só isso. Porque senão a gente ia ter que falar de outras coisas. Ó. O vôlei brasileiro está sempre ganhando um monte de coisa. Então tem outros esportes, mas a gente está falando só de futebol. Então o Botafogo está mudando a filosofia de jogo. Pode perder alguns jogadores. E o Botafogo, pelo que o presidente falou, vai ter que vender. Porque já tem um negócio aí de salário atrasado, pacos e tal. Então começa a complicar para o Botafogo. Vamos ver como é que o Botafogo vem com o novo treinador. A novidade do Botafogo, o treinador não tem mais novidade nenhuma. Infelizmente, meu amigo botafoguense que acompanha o canal, não tem novidade nenhuma. Só o novo treinador que está fazendo um novo esquema. O Vasco da Gama, galera. O Vascão da Gama. Olhadinha aqui no Vasco da Gama. Bom, o Vasco da Gama, essa parada aí, saiu o Bruno Paulista e saiu o Paulinho, que já estava vendido. O Vasco da Gama só contratou o Leno. O Vasco da Gama não tem centroavante. O Riasco meteu o pé e o André Risco acabou o contrato, não sabe se fica ou não. O Jorginho está improvisando. Meu pai do céu. O Jorginho está improvisando o Evander de centroavante.
O grande reforço do Vasco é os jogadores machucados. Kelvin, Breno, Giovanni Augusto, todos os jogadores voltarem, o elenco do Vasco dá uma encorpada. O Vasco também é um quebra-quebra, toda hora tinha um quebrado, o departamento médico tinha mais gente do departamento médico do que jogando. Então, Jorginho, se contar com todos os jogadores, o Vasco dá uma encorpada, já melhora. Só que jogar sem centroavante fica difícil. Precisa contratar alguém. Mas também o Vasco politicamente está uma zona. O Vasco politicamente também está uma zona. Eu querendo a cabeça do Campelo, tá uma zona. Novidade, não tem. O esquema tático do Vasco agora é no 4-4-2. Tá ali, parece o Erasmo meteu o pé, parece que o Wellington tá recebendo uma proposta para poder ir embora. O Vasco fez dois amistosos, ganhou da Portuguesa de 1-0 e ganhou, se não estiver enganado, do Madureira. Tem negociações aí, tô vendo aqui, tem negociações em andamento. Deixa eu ver aqui. Parece que tá vindo um zagueiro. Estavam tentando negociar o zagueiro do Sport. O Erasmo, que pode estar saindo para o Barcelona do Equador. O Wellington, que pode estar indo para o Atlético Paranaense. E o André Rios, que não renovou. Contratar, o Vasco também não contratou ninguém. Então, o que está acontecendo no Vasco é mais ou menos o que está acontecendo no Botafogo. Tempo para trabalhar a equipe, não tem contratações. O Vasco só contratou, se não estiver enganado, o Leno, o lateral direito, que também não é nada disso. Foi aqui criado do Flamengo, mas nada disso. Então, o grande reforço do Vasco, diferentemente do Vasco, o Vasco tinha muito jogador do departamento médico que está voltando, que vai incorporar o elenco. Já o Botafogo já não tinha tanta gente assim. O elenco já é bem curto e pode perder os que tem. Então, nada de muita novidade, nem de vai ter ou não vai ter. Os times que tem um burburinho maior é o Fluminense e o Flamengo. Então vamos falar agora do tricolor. Bom, o Fluminense contratou o Digão, o zagueiro que já foi do Fluminense e está voltando, e contratou o atacante Luciano, que foi do Corinthians, mas que na boa. Ele estava, acho que, emprestado, ele pertence ao Leganés da Espanha, ele estava emprestado para o Panathinaikos, mas também não sabe o que é fazer um gol a tempo. Só que o grande problema do Fluminense é meio campo de criação. O Fluminense não tem criação. E o que eu falei, o Marcelo Oliveira ia mudar o esquema, mudou. Ele não vai no 3-5-2. Ele está voltando para o 4-4-2. Isso estava na cara. O Fluminense estava tentando contratar o atacante Renato Figueirense, mas parece que babou. Não tem. Mas precisa. O Fluminense precisa do meio campo de criação e um atacante. Saiu o Abel Braga, Luan Pérez e o Nathan Ribeiro, dois zagueiros. Chegou o que eu falei, o Digão. Chegou o Luciano para o ataque. Deixa eu ver se eu ver aqui a escalação. Acho que nem tem a escalação aqui. Mas pelo que parece, o Marcelo Oliveira, meus amigos tricolores, vai mudar. O time do Fluminense vai ser bem diferente, mas bem diferente do que terminou com o Abel. Já começa que tem dois zagueiros. É o Digão e mais alguém. Eu acho que é o Digão e o Gum. Aí Gilberto por um lado de lateral. Isso que me dá preocupação. E o Ayrton pelo lado esquerdo. No meio ali, ele está colocando o Ayrton, veterano Ayrton, que veio do Botafogo e jogou no Flamengo. Cobertura de área Ayrton, junto com o Jadson. O Sornoso um pouquinho na frente. E parece o Luciano, o Pedro ali. Luciano, Pedro. Eu acho que ele colocou o Robinho, se eu não estiver enganado. Mas eu sei que o meio de campo ali, se eu não tiver, parece que o Richard ele barrou.
Tá Ayrton, Jadson, Sornosa, Pedro, o Luciano. Se eu não tiver enganado, acho que é o Robinho. Não tiver enganado. Deu uma mudada no time. Que já entrou Ayrton, já entra o Digão, já entra o Luciano. Deu uma mudada no time e vai ali no 4-3-3 ou no 4-4-2 tradicional. Mas o Fluminense está procurando jogadores, principalmente no meio de campo. Principalmente um articulador ali no meio de campo, só tem o Sornosa. E na frente está procurando mais alguém. Ah, lembrei. Pelo lado, ele está jogando com o Luciano de um lado, o garoto Douglas pelo lado esquerdo e o Pedro na frente. Lembrei. Sornosa, Ayrton e Jadson, Douglas, Luciano e o Pedro. Time completamente diferente, quase todo diferente do que terminou. Tempo para treinar ele teve. Está precisando de jogador de articulação. Só que o Fluminense também está num momento político horrível. O nego está pedindo a cabeça do presidente também, do Abade, estão fazendo abaixo-assinado, também então Deus dará, o Fluminense também está devendo, parece, salário, então Deus nos acuda, mas está correndo atrás, parece que o Fluminense pediu empréstimo, se não estiver enganado, o Fluminense pediu empréstimo para poder acertar a folha salarial, pediu empréstimo para pagar a folha salarial, tu imagina como é que está a coisa, né? Então meu amigo tricolor, ele não tem grandes notícias, contratou o Digão e o Luciano, mas está devendo salário igual o Botafogo, precisa de jogador, mas não tem muito, de repente vai ter que vender alguém, ou seja, também nada demais. E o que tem mais burburinho? Tem muita fumaça, mas pouco fogo, mas estão falando muito do Flamengo. O Flamengo teve já saídas e pode ter mais saídas nessa janela. O Flamengo já perdeu o Viseu, que tinha sido vendido, o Vinícius Júnior, que já tinha sido vendido, saiu o Jonas, o volante estava naquela briga lá, se vai, não vai, acabou indo embora. Então, o Flamengo já perdeu 3. Pode perder o Guerreiro, que o contrato dele vai até agosto, provavelmente não vai assinar. Pode perder o Trauco pode ir embora. Ainda tem uma especulação aí que falaram do Arão. Ou seja, ainda pode ter mais algum problema ali, de repente com o Arão, de repente chegar uma proposta milionária pro Paquetá. O Flamengo tá nessa ainda, essa preocupação de perder um jogador. Mas tem também a contratação. O Flamengo contratou o Uribe, que é um centroavante. Caso o Guerreiro saia, já tem o Uribe. Aí fica o Uribe, o Dourado, e tem o Ligo que está iniciando de titular, porque na partida depois da Copa o Dourado não pode jogar, então entende o Ligo. Pro lado do Vinícius Júnior, quem está jogando é o Marlos, estão dando chance pro Marlos, está dando chance pro Marlos. Mas tem muita especulação. O tal do Ryan Babel, o holandês, joga na seleção da Holanda, apesar da Holanda não ter ido para a Copa, joga na seleção da Holanda. Inclusive a Holanda, antes da Copa, jogou contra Portugal e meteu 3-0. O Ryan Babel fez um gol. Ele é bom jogador, tem 31 anos. 31 anos não é velho. Tem que parar de dizer, 31 anos não é velho, cara. Pode ser muito dinheiro, pode, mas também é muita especulação. O Flamengo estava dado como certo, aí a Turquia falou que estava certo, aí o presidente da Turquia falou que não vai vender nada, que não precisa, aí ele já deu uma declaração lá falando que não é nada disso, que ele está muito bem lá, aí hoje já surge uma outra informação de que ele já se despediu dos companheiros de time, ou seja, cada um fala um troço, uma zona. Então, aí eu não trago notícia, eu só analiso a notícia. O Flamengo só contratou o Uribe. Aí tem muita especulação. O Flamengo tem especulação do Adriano, lateral, que já jogou na seleção, Adriano, que está aqui no Rio, que já comprou um apartamento em Niterói, que está sempre indo na loja do Flamengo. Mais nada também, essa especulação. Aí apareceu que o Juliano, que jogou na seleção, que está lá na Turquia também, foi oferecido, o Flamengo fez um contrato, um negócio, coisa e tal. Ou seja, um monte de especulação do Flamengo. Parece que o Flamengo vai contratar 30 jogadores, um monte, todo mundo bota um jogador, toda hora aparece. Aí já apareceu do Ganso, um monte. Tem pelo menos uns 10 que já colocaram aí jogador. O Vargas, que jogou no Grêmio, já colocaram no Flamengo também. Um monte de jogador. Mas o Flamengo contratou só o Uribe. E perdeu o Vinícius Júnior, Jonas,
e o Viseu. O lugar do Viseu ali, ele já contratou um. O Flamengo tem 3 centroavantes, sem contar com o Guerreiro. Dourado, Uribe e o Lincoln. O lugar do Vinícius Júnior, ele está colocando o Marlos. Vai ter que contratar alguém. Se não for esse holandês, acaba contratando um outro. De repente, alguém que não está falando. Na cabeça de área, de repente, ele vai ter que contratar alguém de volante ali, já que o Jonas saiu, um outro volante ali, mais de marcação. Que também não falaram nada até agora. E, mais um que falaram do Dória, do zagueiro Dória, que jogou no Botafogo, está lá fora, está sem oportunidade, parece que está negociando com o Flamengo. Porém, nada certo. O certo é só o Uribe. Só o Uribe que foi contratado, o Flamengo vem treinando, que semana que vem volta e o Flamengo tem um mês de agosto conturbado, cheio de campeonato, decide a sua vida em agosto. Então, as informações, meus amigos, que a gente tem dos clubes cariocas, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, são essas. Não tem muita coisa, não contrataram ninguém. Na verdade, tem aí uma contratação do Vasco, o Lennon, 2 do Fluminense, o Digão e o Luciano. Do Flamengo tem o Uribe, Botafogo não contratou ninguém. Os times cariocas ainda podem perder jogadores. Por enquanto é só muita especulação, mas nada de concreto. Fluminense que mudou o esquema, agora está no 4-4-2. O Vasco que está mudando o jeitão de jogar também. O Botafogo que está mudando o jeito de jogar também. Ou seja, Botafogo e Fluminense mudando completamente o jeito de jogar, mudando algumas peças. O Vasco voltando, um monte de jogador que estava machucado. E o Flamengo na sua característica ali, com os mesmos jogadores, que de repente pode mudar o esquema também, se não vier um jogador de velocidade pela ponta, mas parece que ele não vai mudar, que o Marlos Moreno parece que está indo bem. Então, estamos indo por aí. Provavelmente essa semana teremos notícias mais quentes, porque o campeonato vai chegar, provavelmente vamos ter notícias, a janela começa a abrir, vai ter jogador querendo ser vendido, Botafogo querendo vender o Igor Rabelo, de repente o Flamengo perde algum jogador, ou seja, mas por enquanto está tudo na mesma coisa. E isso para mim é preocupante, principalmente para o Fluminense e para o Botafogo. Essa mesmice é preocupante, principalmente porque o Botafogo e o Fluminense estão devendo salário. E o Fluminense teve que pegar empréstimo para pagar salário. Preocupante. Então, meus amigos, essa foi a análise aqui do Magalhães, do nosso bom e velho, e para alguns horrível, Campeonato Brasileiro, mas que para mim é ótimo, não desmereço nenhum. Não sou cego de ver que a Europa tem muitas coisas boas, mas não é tudo de bom. Bola no pé, ainda prefiro o futebol brasileiro. Tem que melhorar na obediência tática, lógico que tem, porque eu não sou cego de não ver isso. O futebol brasileiro é meio disciplinado taticamente, mas é melhor você ensinar um cara que sabe jogar bola a ser disciplinado taticamente do que um pereba a ser bom de bola. Então, continuo na minha, mas cada um com sua opinião, e a sua opinião aqui é muito bem-vinda. Valeu, meu amigo, um grande abraço, e qualquer notícia boa aí sobre os clubes carioca, a gente entra aqui no canal Resenha com Magalhães e faz análise. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!